dia a todos. Estamos aqui para conversarmos um pouco de um assunto muito simples, que é a hemostasia e trombose, um assunto muito importante dentro da hematologia. Se vocês tiverem que escolher um assunto para estudar na hematologia, pode escolher hemostasia e trombose, porque pelo menos uma questão vai cair. O que é hemostasia? A hemostasia é o processo necessário para que o sangue se mantenha fluido dentro da circulação e não aconteça nem trombose e nem sangramento excessivo. E para isso é muito importante que exista um equilíbrio muito justo entre todos esses elementos: plaqueta, endotélio, fatores pró-coagulantes e anticoagulantes e fatores pró-fibrinolíticos e antifibrinolíticos. Se tiver alguma alteração em um desses fatores, eu vou facilitar ou do indivíduo ter sangramento ou de o indivíduo ter trombose. De uma forma didática, a gente pode dividir o processo da coagulação em etapas, só para que a gente consiga raciocinar e conseguir interpretar as alterações que a gente encontre. Diante, então, de uma lesão vascular qualquer, a primeira coisa que acontece em poucos segundos é a formação de um tampão plaquetário. Formado esse tampão plaquetário, mais alguns minutos são necessários para que eu tenha a formação de um coágulo de fibrina. E aí sim, realmente, eu estanco aquele sangramento. E resolvida aquela lesão endovascular, aquela lesão vascular, eu vou ter, então, a fibrinólise, que é a terceira parte da hemostasia, que vai acontecer a dissolução daquele coágulo que foi formado. Tudo isso é fisiológico. Então, vamos entender parte por parte. Primeira parte é a hemostasia primária, que é a formação do coágulo, do tampão plaquetário. Então, diante aqui de uma lesão vascular, eu vou ter, primeiramente, a liberação do fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é um elemento essencial. Ele é liberado diante de um estresse de cisalhamento que aparece quando eu tenho uma lesão vascular. Ele é essencial para que eu tenha a minha adesão plaquetária, ou seja, a plaqueta vai lá e gruda naquele endotélio exposto, né, aquela região subendotelial exposta pela lesão endotelial, através do fator de von Willebrand. Quando a plaqueta se adere nesse endotélio, ela vai ser ativada. A plaqueta ativada, ela vai expor algumas glicoproteínas de superfície que são fundamentais para que eu tenha a agregação de uma plaqueta com outra plaqueta, formando então o tampão plaquetário. Então, para a hemostasia primária, o que eu preciso? Eu preciso de endotélio, eu preciso de fator de von Willebrand, plaqueta. Com tudo isso, eu tenho a formação do meu tampão plaquetário. Aqui, também para agregação entre uma plaqueta e outra, eu uso fibrinogênio para ligar uma plaqueta na outra. Como que eu avalio se a minha hemostasia primária está funcionando direito? Através de um teste que a gente chama de tempo de sangramento. O tempo de sangramento é um teste bastante sensível, mas pouco específico. Eu não consigo dizer aonde está o meu problema. Eu só consigo dizer, se o tempo de sangramento estiver alargado, que existe algum problema na hemostasia primária. Ou na parede vascular, ou na plaqueta, ou no fator de von Willebrand. Como que é? Com uma lancetazinha, eu faço um furinho ou no lóbulo da orelha, ou na face anterior do antebraço, e conto quanto tempo vai demorar para parar de sangrar. Esse é o tempo de sangramento. Tem que parar em poucos minutos, até 3 minutos para de sangrar. Se tiver mais do que isso, é porque está aumentado, e é então porque tem alguma alteração em algum desses elementos. Outro exame que eu utilizo para avaliar a hemostasia primária é o hemograma, onde eu vejo a contagem de plaquetas. Se eu tenho contagem de plaquetas abaixo do valor normal, eu tenho maior risco de sangramento. Se eu quiser refinar esse meu exame do hemograma, eu posso fazer análise do sangue periférico, para avaliar se eu tenho uma real diminuição de plaquetas, ou se eu tenho formação de grumos de plaquetas que me dá uma falsa plaquetopenia, ou se eu tenho algum outro elemento no sangue diferente que possa me revelar alguma alteração da fábrica do sangue exatamente, né? A análise do sangue periférico sempre completa a análise do hemograma. Um exame que eu avalio a função da plaqueta, porque às vezes eu tenho plaqueta em número normal, mas são plaquetas que não funcionam adequadamente. Eu consigo avaliar isso através da curva de agregação plaquetária, porque eu tenho sempre elementos que vão estar estimulando a ativação de plaquetas. Se eu tenho uma plaqueta, mas ela não consegue se ativar corretamente, eu não vou ter uma agregação plaquetária
adequada. Então, eu avalio a curva de agregação plaquetária através do estímulo de algumas substâncias, e se eu não tiver uma agregação plaquetária adequada, é porque eu tenho uma deficiência da função de plaquetas. E, por último, eu faço a análise do perfil de von Willebrand, para ver se eu tenho uma deficiência quantitativa ou qualitativa do fator de von Willebrand. A gente vai falar isso aqui com um pouquinho mais de calma ali para frente, certo? Então, com todos esses exames, tempo de sangramento, hemograma, curva de agregação plaquetária e perfil de von Willebrand, eu consigo avaliar toda a minha hemostasia primária. Quando eu tenho uma alteração de algum desses elementos, eu vou ter a manifestação clínica de sangramento. Sangramento da hemostasia, de alteração de hemostasia primária, é principalmente sangramento cutâneo mucoso. Sangramento cutâneo, formação de petequias ou equimoses, né, ou hematomas superficiais. Sangramento mucoso, epistaxe, gengivorragia, hematúria. Isso é manifestação clínica de alteração da hemostasia primária. Então, como causas de alteração da hemostasia primária, eu posso ter, primeiro, alterações vasculares, que a gente chama de púrpura não trombocitopênica, ou seja, a contagem de plaquetas está normal, a plaqueta está normal, o problema está na parede vascular. Ou, outra causa, alteração plaquetária, tanto em número, plaquetopenia, quanto em função de plaqueta, que a gente chama de plaquetopatia. E, por último, a doença de von Willebrand. Eu vou falar somente as alterações mais importantes de cada uma dessas, tá? Primeira, alteração vascular mais frequente, mais comum, é a púrpura de Enoch-Schönlein. O que é a púrpura de Enoch-Schönlein? É uma vasculite por deposição de complexo imune na parede vascular. É a principal vasculite da infância, entre 3 e 15 anos de idade. E a causa dessa vasculite é desconhecida. Acredita-se que pode ser desencadeado por algum processo infeccioso, por algum medicamento, por algum alimento, ou até por picada de inseto. A manifestação clínica é essa. É uma púrpura palpável, ela é simétrica e ela é nos membros inferiores até a região glútea, principalmente. Essa é a característica da púrpura de Enoch-Schönlein. E ela pode vir acompanhada de poliartralgia, até artrite. Ela pode vir acompanhada de dor abdominal, e isso acontece também por vasculite focais, né, no sistema gastrointestinal, que pode ser acompanhado ou não de melena, inclusive. E a principal, o sinal, né, que completa aí esse quadro clínico clássico da Enoch-Schönlein é a nefrite, que é a glomerulonefrite aguda. Tá? Essas são as manifestações clínicas da púrpura de Enoch-Schönlein, que é uma vasculite sistêmica. Como que a gente trata? É uma doença autolimitada. Então, a gente só trata com suporte clínico. Hidratação, repouso, analgésico, né? Porque a artralgia realmente judia. E a gente só vai começar um corticoide quando existe persistência dos sintomas, apesar do sintomático que a gente está dando, ou se houver necessidade de hospitalização, um paciente grave, né, com uma glomerulonefrite importante, né, com melena, bastante prostrado, aí a gente utiliza corticoide, senão somente sintomáticos e repouso. A principal complicação dessa doença é a intussuscepção intestinal ou perfuração intestinal. É uma doença relativamente benigna, 90% dos casos entram em remissão espontânea, mas até 1/3 dos casos pode ter recidiva da doença. E a normalização da função renal acontece em quase 95% das crianças e um pouco menos frequente nos adultos. Então, essa é a principal púrpura não trombocitopênica, né? Uma alteração de hemostasia primária por alteração vascular. Agora vamos ver plaquetopenia. Existem 2 principais mecanismos de plaquetopenia. O primeiro deles é a diminuição da produção. Quando que acontece isso? Quando eu tenho alguma deficiência nutricional, por exemplo, deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, que são elementos essenciais para a síntese adequada de DNA. Infecções virais, principalmente hepatite C, Epstein-Barr e HIV, que podem também, um dos mecanismos de ação, de causa de trombocitopenia, é a diminuição da produção das plaquetas. Efeito tóxico na medula óssea por radioterapia ou por quimioterapia. Toxicidade alcoólica, né, os etilistas crônicos podem ter plaquetopenia por diminuição de produção de plaqueta. E doenças medulares, de fato. Anemia plástica, leucemia aguda, infiltração medular por outra neoplasia, mielofibrose, mielodisplasia.
Raramente, plaquetopenias congênitas. Então, essas são as principais causas de diminuição da produção de plaqueta. Eu posso ter também uma plaquetopenia por excesso de destruição. A produção está adequada, mas existe um aumento da destruição de plaquetas. Quando que eu tenho isso? Primeira e a mais comum delas, púrpura trombocitopênica imunológica, que pode ser primária, idiopática, ou pode ser secundária a qualquer doença autoimune. Púrpura aloimune. A púrpura autoimune é quando eu tenho a formação de anticorpos nossos contra as nossas próprias plaquetas. Púrpura aloimune é quando eu tenho formação de anticorpos contra outras plaquetas. Então, por exemplo, na púrpura aloimune neonatal, né? Passa anticorpo da mãe que destrói as plaquetas do bebê. Tá? Consumo, situações de consumo. Na sepse, eu tenho aumento da destruição de plaquetas, na dengue hemorrágica, em situações de microangiopatia trombótica, onde eu tenho alteração da pequena circulação, né, em algumas situações específicas, como a PTT, que a gente vai comentar para frente um pouquinho, que é púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, síndrome HELP, coagulação intravascular disseminada. Destruição mecânica, quando eu tenho prótese valvar, quando eu tenho um defeito nessa prótese, né? Quando eu tenho grandes aneurismas ou grandes hemangiomas que formam um turbilhonamento não fisiológico do sangue. E alguns medicamentos que podem causar destruição plaquetária, como heparina, quinidina, sulfas e ácido valproico. E um outro último mecanismo que é o sequestro esplênico. O sequestro esplênico também leva a um aumento de destruição plaquetária e ela é acompanhada por esplenomegalia. Na maior parte das vezes, ela não é só uma plaquetopenia isolada, mas ela pode ter também anemia e leucopenia, às custas de uma hipercelularidade medular. A medula está trabalhando bastante e o baço está sequestrando, né, essas células. As principais causas de sequestro esplênico são doenças infecciosas, como a esquistossomose, a mononucleose, malária, a leishmaniose, e algumas doenças inflamatórias, como lúpus e artrite reumatoide. Então, plaquetopenia, ou diminuição de produção, ou excesso de destruição. Como que a gente faz o diagnóstico da plaquetopenia? Primeira manifestação clínica, que a gente já viu, sangramento cutâneo mucoso, então gengivorragia, epistaxe, petequias, equimoses. A gente pode ter menorragia na mulher, é um sinal muito importante, né? Hematêmese, melena, hematúria, como sangramento mucoso. E análise laboratorial, que a gente vai ver no hemograma uma contagem diminuída de plaquetas. Na análise do sangue periférico, é muito importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial da plaquetopenia real, da pseudoplaquetopenia. A pseudoplaquetopenia é quando tem uma agregação de plaquetas in vitro, e na contagem automatizada é contado como uma falsa diminuição de plaquetas. Na verdade, a contagem de plaquetas não está diminuída, só as plaquetas só estão grudadas. Então, a gente consegue ver muito bem isso pela análise do sangue periférico. De acordo com a suspeita clínica da etiologia dessa plaquetopenia, a gente complementa com outros exames. Se eu acho que é uma doença medular, eu peço mielograma. Se eu acho que é uma deficiência de vitamina, eu peço dosagem de vitamina B12, ácido fólico, sorologia, perfil hemolítico e etc. Principal causa de plaquetopenia. Tem que saber tudinho sobre isso daqui, que é a púrpura trombocitopênica idiopática. O que é isso? É uma doença autoimune, então eu tenho a formação de anticorpos contra as minhas próprias plaquetas, que ela pode ser aguda, quando ela tem uma evolução aí de até 3 meses, crônica, e ela não tem uma causa definida, por isso que ela é chamada de idiopática. É a causa mais comum de plaquetopenia, tanto na criança quanto no adulto. A principal faixa etária cometida são as crianças, então até 14 anos, e depois a gente tem um segundo pico aqui nos idosos, indivíduos acima de 60 anos, com uma distribuição semelhante entre homens e mulheres, um discreto predomínio nos meninos, aqui nas crianças, e nos adultos, um predomínio nas mulheres. Como que acontece essa plaquetopenia? Então, a gente tem aqui a plaqueta com glicoproteína de superfície. A plaqueta tem umas proteínas na superfície dela. Eu formo anticorpos contra essa glicoproteína. Os macrófagos reconhecem a fração FC da minha imunoglobulina e aderem, então, formando um complexo plaqueta, anticorpo e macrófago. E esse complexo é destruído no baço. Tá? Essa é a fisiopatologia principal da
da destruição plaquetária. Eu posso ter também uma diminuição, um aumento da destruição dos megacariócitos. A plaqueta, ela não é uma célula. A plaqueta é um fragmento do citoplasma desta célula aqui, que chama megacariócito, que a gente só encontra na medula óssea, a gente não encontra no sangue periférico. Essa célula é uma célula grande e ela vai eliminando pedacinhos do citoplasma dela. Isso é que são as plaquetas. Então, eu posso ter também destruição desses megacariócitos, porque eles também expressam essas glicoproteínas. E outra causa também é que os linfócitos T helper estimulam os linfócitos B, que são os produtores dos anticorpos, e eles também podem ter uma ação citotóxica direta na destruição das plaquetas. Tá? Então, são esses dois principais mecanismos fisiopatológicos. Não existe um exame, que eu vou pedir aquele exame, ele vai dar positivo, eu vou falar, então é uma PTI. Não existe. O diagnóstico da PTI é um diagnóstico de exclusão. Então, eu tenho que excluir todas as outras causas de plaquetopenia, dá tudo negativo, aí eu falo, então é uma PTI. Tá? Então, eu vou primeiro ver que é uma plaquetopenia real, não é uma pseudoplaquetopenia. Vou pedir exames de sorologia, vou pedir dosagem de vitamina B12, ácido fólico. Se necessário, né, se tiver algum outro sintoma, alguma alteração de leucócito, anemia, eu vou pedir também o exame do mielograma. Né? Vamos ver a história clínica para ver se não tem outras pessoas na família que também tenham plaquetopenia, se não é uma plaquetopenia congênita, se ela não está tomando nenhum medicamento, se tem algum sinal clínico ou até laboratorial de outra colagenose, né, de outra doença autoimune associada, se não é uma PTT, uma coagulação intravascular disseminada, se não tem um hiperesplenismo, não tem nada disso, então é uma PTI. Feito o diagnóstico da PTI, então, como que a gente vai ter? A gente tem um paciente com um quadro clínico, né, sangramento cutâneo mucoso. É muito raro a gente fazer um achado de exame de laboratorial. Geralmente a pessoa chega com essa queixa, né, de petecas, hematomas, ou epistaxe, gengivorragia. É um paciente que está em ótimo estado geral, não tem nenhuma outra queixa. Não tem febre, não tem perda de peso, não tem astenia, não tem dores, não tem nada. É só o sangramento cutâneo mucoso. O baço não é aumentado, o baço é de tamanho normal. A contagem de plaquetas é abaixo de 100 mil, para a gente ter essa definição da PTI. E ela pode ser tão baixa quanto 2, 3, 4, 5 mil plaquetas. E o restante do hemograma é absolutamente normal. Não tem anemia, não tem alteração de leucócitos. Raramente a gente pode ter, com a PTI, associação de uma anemia ferropriva associada, né? Até, consequentemente, essa perda crônica, principalmente na mulher. Ela começa a ter um aumento do fluxo menstrual mês a mês, não sabe por quê, aí vai fazer o hemograma e vê que tem uma plaquetopenia, mas nesse meio tempo ela desenvolve uma ferropenia, né? Então, ela pode ter uma anemia ferropriva junto com uma plaquetopenia. E 10% dos casos a gente pode ter uma associação de plaquetopenia autoimune com anemia hemolítica autoimune. Isso a gente chama de síndrome de Evans. Isso não é o mais comum, tá? A gente tem que sempre procurar outras causas para anemia e plaquetopenia. A gente nunca vai olhar de cara uma anemia e uma plaquetopenia e falar isso é uma síndrome de Evans. Não, a gente tem que realmente comprovar que é uma anemia hemolítica autoimune ou não. O coagulograma é normal, não tem alteração de coagulograma. Se eu tiver alteração de coagulograma, eu tenho que pensar que talvez ela possa estar fazendo a pessoa possa ter uma CIVD. O mielograma não tem alteração específica da PTI, tá? Pode ter um mielograma absolutamente normal. O mais frequente é a gente ter um aumento da série megacariocítica, porque tem um aumento da destruição periférica de plaquetas, então o megacariócito tenta compensar aquela falta, tá? Mas isso não é uma regra. Quando a gente faz o mielograma, não é para dar o diagnóstico de PTI, é para excluir outras doenças medulares, tá? Existe uma dosagem de anticorpo antiplaqueta, sim, mas ele é um exame que ele é pouco sensível e pouco específico. O fato de eu encontrar o anticorpo antiplaqueta não quer dizer necessariamente que aquela pessoa tem uma PTI, e o inverso é verdadeiro. O fato de ela não ter um anticorpo antiplaqueta detectável não quer dizer que ela não tenha uma PTI. Feito o diagnóstico, vamos tratar. Não é porque o indivíduo tem contagem baixa de plaqueta que necessariamente eu tenho que tratar. Principalmente nas crianças, na maior parte das vezes, a PTI, como algumas doenças autoimunes, ela é autolimitada e ela pode entrar em remissão espontânea. Então, a gente só vai tratar quando realmente tiver uma indicação de tratamento. Quando que eu vou tratar a PTI?
Quando a contagem de plaquetas estiver abaixo de 30 mil, porque daí eu começo a aumentar progressivamente o risco de sangramento espontâneo. Quando o indivíduo tiver com algum sangramento ativo, ou quando tiver necessidade de alguma intervenção cirúrgica e ele está com uma plaquetopenia que limita isso. Essas são as 3 situações que eu tenho realmente que tratar aquela plaqueta que está baixa. Como que a gente trata? Primeira linha de tratamento, primeira opção, né, é o corticoide. Em até 60% a 90% dos casos, eu tenho resposta adequada e com um corticoide, que a gente pode obter essa resposta em até 3 a 4 semanas. Quais são as opções de corticoide que a gente pode usar? A gente pode usar prednisona, 1 miligrama por quilo de peso diariamente. A gente pode fazer pulsos com dexametasona, 40 miligramas por dia, por 4 dias. Se não respondeu ou se teve uma resposta parcial, a gente pode repetir novamente depois de 10 ou 15 dias. E pulso de metilprednisolona, 30 miligramas por quilo por dia, por no máximo de 3 dias, né, com um máximo de 1 grama por dia. O pulso de metilprednisolona, ele é muito interessante naquelas pacientes que a gente quer um aumento rápido da contagem de plaquetas, que é uma dose alta de corticoide. Então, naqueles indivíduos que estão com a contagem muito baixa, ou aqueles que estão com sangramento ativo, o pulso com metilprednisolona é muito interessante. Assim como a imunoglobulina. A imunoglobulina, ela não é um tratamento da PTI. Ela é um remédio que a gente usa quando a gente quer subir rapidamente a contagem de plaquetas. Por quê? Porque o efeito da imunoglobulina dura 2 a 3 semanas no máximo. Acabou o efeito, a plaqueta volta a diminuir. Tá? Então, a gente usa a imunoglobulina num paciente que está com sangramento grave, sangramento do sistema nervoso central, sangramento digestivo, né? Ou com a contagem muito baixa de plaquetas e que tem alguma contraindicação para o uso da metilprednisolona. Aí a gente usa, então, a imunoglobulina. Quando o paciente... detalhe importantíssimo. O paciente está com 1000 plaquetas, chega lá cheio de petec, quimose, hemorragia, chega lá com 1000 plaquetas. Não tem nenhum sangramento importante. Tem risco de sangramento? Tem risco de sangramento. Vamos transfundir plaqueta? Não vamos. Por quê? Porque não adianta. Eu vou transfundir plaqueta e aquela plaqueta vai ser destruída. Então, eu só exponho o indivíduo ao risco transfusional. Existe uma série de riscos relacionados à transfusão. Então, não adianta transfundir plaqueta na PTI. Não se transfunde plaqueta na PTI. A gente só transfunde plaqueta na PTI em uma situação. Quando o indivíduo tem sangramento com risco de morte. Aí sim, a gente faz imunoglobulina e transfunde plaqueta. Tá? Para os indivíduos que não respondem ao corticoide, a gente tem outras opções. A primeira delas é a esplenectomia. Lembram da fisiopatologia principal da doença? Complexo macrófago, anticorpo plaqueta é destruído no braço. Então, em até 60% a 70% dos pacientes, eu tenho uma resposta sustentada, né, com a esplenectomia. Ou eu posso usar outros imunossupressores, que são medicamentos que vão inibir a formação dos anticorpos. Azatioprina, ciclofosfamida, esse é bastante recentemente utilizado, que é o rituximab, que é um anticorpo monoclonal, um anticorpo que vai se ligar somente no linfócito B, que é o produtor do anticorpo, né? O linfócito B expressa na sua superfície esse CD20. Tá? Ou, se eu não puder usar outros imunossupressores, ou se esses imunossupressores não forem eficientes, recentemente também, eu tenho os estimuladores da trombopoese, que são medicamentos que vão estimular mais ainda a síntese de plaquetas, que é o etrombopag e o romiplastin. Então, são essas as outras alternativas que a gente tem para o indivíduo que não responde ao corticoide. Particularmente na infância, o que é que vocês precisam saber? A PTI ela pode ser desencadeada por quadro infeccioso viral ou, inclusive, algumas vacinas, como o MMR. O indivíduo começou com o quadro de uma jeca, por exemplo, 2 semanas depois, ele procura o pronto-socorro cheio de peteca, né, com equimose espontânea, a gente vai ver está com 4, 5 mil plaquetas. Né? É um quadro muito importante, porque na maior parte das vezes eles entram em remissão espontânea. Né? Se eles não tiverem uma plaquetopenia tão intensa, muitas vezes eles não precisam nem de tratamento e eles entram em remissão espontânea. Essa é a característica da criança. Até 80% dos indivíduos entram em remissão espontânea em até 6 meses. E 10 a 15% só que evolui para aquela fase crônica que a gente realmente precisa de tratamento. Sabemos tudo de PTI. Agora vamos falar de outra coisa que é bastante diferente, que é a PTT. PTT é púrpura trombocitopênica trombótica. Púrpura trombocitopênica quer dizer formação de sangramento cutâneo, as custas por conta de plaqueta baixa. Trombótica por quê? Porque apesar de ter plaquetopenia, esse indivíduo ele tem trombose.
Como que isso acontece? A característica da PTT é uma microangiopatia trombótica. Microangiopatia é alteração de pequenos vasos, tá? Eu tenho, por conta disso, uma anemia hemolítica e uma plaquetopenia. Eu vou entender isso aqui, vou entender isso para frente aqui, como que funciona. É uma doença que acomete principalmente mulheres entre 30 e 40 anos. E só 15% dos casos de PTT tem uma causa conhecida. A maior parte delas é idiopática, que é uma doença autoimune também. Causas conhecidas de PTT, eu tenho gestação, alguns medicamentos, infecção viral, principalmente do HIV, e pode ser também relacionada a neoplasias malignas, principalmente de trato gastrointestinal. Muito raramente ela pode ser congênita. O que acontece na PTT? Eu tenho, então, uma lesão de endotélio. Vocês obviamente lembram, né? A gente acabou de falar, ó, lesão de endotélio, o que acontece primeiro? Liberação de fator de von Willebrand. Esses fatores de von Willebrand liberados pelo endotélio lesado, eles são grandes, a gente chama de multímeros de alto peso molecular. Tá? Se esses fatores ficarem grandes assim, eles vão formar grandes trombos. Então, eu tenho uma substância no sangue que chama ADAMTS13, que é uma metaloprotease, que ela vai quebrar esses multímeros de alto peso em frações menores de von Willebrand, para que eu possa formar, então, um coágulo fisiológico aqui, né, a adesão tampão plaquetário e o coágulo de fibrina. Na PTT, o que eu tenho? Eu tenho a formação de um anticorpo contra ADAMTS13. Ou seja, eu fico com a persistência dos meus multímeros de alto peso de von Willebrand. Isso vai formar para mim um tampão plaquetário gigante na microcirculação. E, portanto, essa alteração vai levar à formação de um trombo plaquetário, vai provocar um espessamento arteriolar, uma oclusão da microcirculação e, por conta disso, uma destruição mecânica dos glóbulos vermelhos, uma hemólise mecânica. O sinal dessa hemólise mecânica, para mim, é essa hemácia fragmentada, feia, aqui, esquisita, que a gente chama de esquizócito. Presença de esquizócito significa, para mim, destruição mecânica de plaqueta. Então, essa é a fisiopatologia da PTT. É um autoanticorpo anti-ADAMTS13. Sintoma clínico de PTT. Primeiro, sintomas de anemia, cansaço, fraqueza, tontura, cefaleia. Né? E essa anemia, caracteristicamente, ela é hemolítica, então eu tenho sinais de anemia hemolítica, e microangiopática, ou seja, eu tenho esquizócito. Como eu tenho aumento da formação de tampão plaquetário, de trombo plaquetário, eu vou ter uma plaquetopenia. Só que eu tenho plaquetopenia por quê? Porque eu estou entupindo toda a minha microcirculação. Tá? Eu tenho febre, eu posso ter disfunção renal, não necessariamente uma insuficiência renal. Posso ter só uma hematúria, por exemplo, só uma proteinúria, uma leucocitúria. E a marca da PTT é disfunção neurológica. Qualquer sintoma neurológico. E, caracteristicamente, na maior parte das vezes, ele é flutuante. Então, muitas vezes, pelo pronto-socorro, se passa como um quadro de um piti, uma frescura. Né? Aquela mulher, 30 anos, que chega. Eu acordei hoje, e metade do meu corpo estava formigando. Eu comecei a ficar nervosa e não para de formigar. Mas agora parece que faz uns 5 minutos começou a melhorar. Você fala, estresse, você está preocupada, você está estressada, né? Aí passa um tempo, a gente dá alta, fala que está tudo bem, depois ela volta em coma, convulsionando, né? Porque a PTT ela pode ter uma evolução muito rápida e fatal. É uma das poucas emergências da hematologia. Pensou em PTT, a gente trata PTT. Depois a gente vai tentar ver se realmente é ou não é. Então, eu posso ter qualquer tipo de sintoma neurológico, desde uma cefaleia somente, alteração de par craniano, afasia transitória, hemiparesia, confusão, estupor, coma, crise convulsiva. Né? Então, somente 40% dos casos eu tenho essa pêntade, esses 5 sinais aqui da PTT. Na maior parte das vezes eu tenho só uma anemia com plaquetopenia. Quando eu vejo um hemograma anemia com plaquetopenia, eu nunca vou pensar primeiro na síndrome de Evans. Eu sempre vou pensar primeiro na PTT, porque ela é mais grave. Tá? E vou tentar afastar ou confirmar esse diagnóstico. Então, uma pessoa com anemia e plaquetopenia é um sintoma neurológico. Laboratorialmente, eu vou ter sinais de hemólise, ou seja, diminuição de hemoglobina, diminuição de aptoglobina, aumento de DHL, e esse aumento de DHL não é só pela destruição plaquetária, mas é também pela diminuição da perfusão tecidual pela trombose da microcirculação. Então, geralmente, é um aumento bastante expressivo de DHL, 2, 3 mil de DHL. Aumento de bilirrubina indireta,
pela hemólise, aumento da contagem de reticulócito pela hemólise, posso ter inclusive células imaturas, né, vermelhas circulantes pela hemólise intensa e a fábrica do sangue entende que tem que produzir mais. E a plaquetopenia, que pode ser bastante baixa e também com manifestação hemorrágica de sangramento cutâneo mucoso. Confirmo o meu diagnóstico através da análise do sangue periférico, onde eu encontro essas células esquisitas, que são os esquizócitos, tá? Em uma porcentagem aumentada, pelo menos mais de 1% de esquizócitos no sangue periférico. Excluo uma anemia hemolítica autoimune, né? Então, o teste de CUMB direto ou o teste de antiglobulina direta é negativo. O coagulograma é normal, excluo outras causas de microangiopatia trombótica, como a coagulação intravascular disseminada. Existe uma disfunção renal. Até existe um teste que a gente dosa a Adams 13, mas esse teste ainda ele não está muito bem padronizado, então a gente não usa isso para o diagnóstico. Em alguns casos a gente usa só para o prognóstico. Diagnóstico diferencial de PTT. Síndrome hemolítica urêmica. Acontece a mesma coisa, formação de trombo plaquetário, destruição de glóbulo vermelho. Mas o principal órgão não é o sistema neurológico, é o sistema renal. Então, eu tenho insuficiência renal, eu vou comentar um pouquinho para frente. HELP síndrome, que acontece na gestante, onde o principal órgão-alvo é o fígado. Então, tem uma hepatopatia importante. Coagulação intravascular disseminada, também acontece formação de trombo plaquetário na microcirculação. A principal característica é a coagulopatia, pelo consumo de fatores de coagulação. Vasculites sistêmicas graves, eu vou ter alteração importante de provas inflamatórias. Hipertensão maligna, também eu posso ter anemia hemolítica microangiopática, mas aí eu vou ter aumento da pressão arterial. Feito o diagnóstico da PTT, como que a gente trata? Plasmaférese. O que é isso? É um procedimento em que a gente retira o plasma do paciente e infunde plasma normal. Quando a gente retira o plasma, a gente está tirando anticorpos. Quando a gente infunde plasma normal, a gente está infundindo Adams 13. Tá? Antes da plasmaférese, 90% dos pacientes morriam. Quando começou o tratamento com a plasmaférese, 10 a 15% só de mortalidade da PTT. É um diagnóstico que tem que ser feito rápido e o tratamento tem que começar rápido. A gente associa a plasmaférese o corticoide, que é para diminuição da síntese de anticorpos, e conforme melhora a contagem plaquetária, acima de 50 a 100 mil, a gente associa o antiagregante plaquetário. É outra situação que a gente não transfunde plaqueta. É um pouco óbvio. Transfundir plaqueta na PTT é como colocar lenha na fogueira. O problema todo da doença está na formação de tampão plaquetário. Então, se eu transfundo plaqueta, eu estou só piorando. A gente só pode transfundir plaqueta, por exemplo, se a gente vai transfundir a plaqueta e o indivíduo, na sequência, vai fazer o procedimento da plasmaférese. Aí tudo bem. Tá? Eu vou transfundir plaqueta também quando o indivíduo tiver algum sangramento grave com risco de morte, sistema nervoso central, trato digestivo, aí eu posso transfundir a plaqueta. Mas sempre depois eu tenho que fazer a plasmaférese. É comum ter recidiva da PTT, então esses pacientes têm que ser acompanhados. Outra anemia hemolítica microangiopática é a síndrome hemolítica urêmica. Então, é mais ou menos parecido com a PTT, só que a microangiopatia acontece principalmente no tecido renal. 95% dos casos são em crianças e a síndrome hemolítica urêmica típica, ela acontece após um quadro diarreico, onde a Escherichia coli produtora dessa verotoxina é o desencadeador dessa anemia hemolítica, dessa lesão endotelial e dessa microangiopatia. Tá? Essa é uma pergunta importante que às vezes gostam de fazer, né? Quem é a bactéria, né? Ou qual a verotoxina relacionada à síndrome hemolítica urêmica? Diferentemente da PTT, na síndrome hemolítica urêmica a gente não faz a plasmaférese, a gente somente faz o suporte clínico. Tem que manter uma perfusão renal adequada, né? Porque os casos, na maior parte das vezes, são autolimitados. E somente uma metade deles, em algum momento, precisa de hemodiálise. Né? A plasmaférese não vai ter benefício, porque existe uma microangiopatia, mas não é relacionada à deficiência de Adams 13. Tá? É a lesão endotelial provocada em grande monta, provocada por essa toxina, ou pode ser desencadeada por alguns medicamentos, como ciclosporina e ticlopidina. Falamos, então, das principais causas de plaquetopenia. Plaquetopatias, ou seja, a
contagem de plaquetas está normal e a função delas é que está alterada. Pode ser congênita, que é muito rara, quando eu tenho deficiência de uma ou outra glicoproteína, né, da superfície da plaqueta. Ou pode ser adquirida. Plaquetopatias adquiridas, a principal causa delas são medicamentos. Eu dou remédio que vai diminuir a agregação plaquetária, propositalmente. Por exemplo, indivíduos com doenças vasculares arteriais, infarto, AVC, eu uso medicamentos para diminuir a agregação plaquetária, para diminuir a recidiva dessas doenças. Então, como que funciona? No AS, que é o nosso principal antiagregante plaquetário, né, ele vai inibir irreversivelmente a ciclooxigenase 1. Via da ciclooxigenase está relacionada aqui ao metabolismo do ácido araquidônico, né? Ele vai produzir substâncias, os tromboxanos principalmente, que estimulam a agregação plaquetária. Se eu vou fazer a inibição dessa substância, eu vou diminuir a agregação plaquetária. Outros anti-inflamatórios têm também esse mesmo mecanismo de ação, só que eles inibem irreversivelmente a ciclooxigenase. Então, acabou a meia-vida do remédio, a ciclooxigenase volta a funcionar. Tienopiridinas que vão inibir receptores de ADP, que também são substâncias utilizadas para estimular a agregação plaquetária. E inibidores específicos de glicoproteína 2B3A, a glicoproteína 2B3A é uma proteína é aquela glicoproteína de superfície responsável pela agregação de uma plaqueta na outra. Tá? Então, são remédios que vão agir especificamente nessas glicoproteínas, inibindo a agregação plaquetária. Então, essa é a principal causa de plaquetopatias adquiridas. Eu tenho outras doenças sistêmicas que podem interferir na função das minhas plaquetas. Os hepatopatas crônicos, por alteração de membrana das plaquetas, também podem levar a uma diminuição da função delas, assim como na uremia. A uremia também tóxica, inibe a função plaquetária. Indivíduos que são submetidos à circulação extracorpórea, alterações de proteína sérica, como no mieloma múltiplo, também podem alterar a função das plaquetas. E a última etapa da hemostasia primária, a mais simples de todas, é a doença de von Willebrand. O que é a doença de von Willebrand? É uma doença hereditária em mais de 90% dos casos e é a alteração hereditária da hemostasia mais comum. Ela se caracteriza por alteração na síntese, né, na quantitativa ou na função, ou seja, qualitativa, do fator de von Willebrand, que está localizado lá no cromossomo 12. Ela pode ter um padrão de herança autossômico dominante ou recessivo de penetrância variável. Tá? Muito raro algumas formas adquiridas da doença de von Willebrand, que geralmente estão associadas a algumas doenças mieloproliferativas crônicas, como policitemia vera, trombocitemia essencial, ou alguns tumores sólidos, mas isso é raro. O fator de von Willebrand, ele é produzido no endotélio e no megacariócito. Tá? Esses são os locais de produção do fator de von Willebrand. Então, eles ficam armazenados na célula endotelial e nos corpúsculos de Weibel-Palade que estão dentro das plaquetas. Diante de estímulos, como trombina, ADP, vasopressina, lesão de endotélio, eu tenho, então, a liberação do fator de von Willebrand nessa fórmula grande de multímeros de alto peso, que prontamente são clivados em multímeros menores por essa metaloprotease. E aí, levando, então, à formação do tampão plaquetário em primeira instância. Quem que estimula, então, a síntese de fator de von Willebrand? Estimula o adrenérgico, a trombina, histamina, vasopressina, e isso aqui é muito importante, porque a gente vai ver que é uma arma terapêutica, né, o DDAVP, e o colágeno. Tem duas funções muito importantes do fator de von Willebrand. Uma, vocês já sabem, que é a adesão e agregação plaquetária. O fator de von Willebrand, ele vai se ligar numa glicoproteína de superfície da plaqueta, chamada glicoproteína 1B. 1 vem primeiro do que o 2. Então, 1B é a glicoproteína da adesão plaquetária. 2B é a glicoproteína de agregação de plaqueta. Tá? Outra função importante do fator de von Willebrand é que ele carrega o fator 8 da cascata de coagulação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Dessa forma, ele mantém a estabilidade do fator 8. O fator 8, que não está ligado ao fator de von Willebrand, ele rapidamente é destruído na circulação sanguínea.
Ligando ao fator 8, ele mantém a estabilidade do fator e ele também consegue localizar o efeito trombótico só onde precisa. Porque o fator de von Willebrand ele é liberado pelo colágeno, né, que está embaixo do endotélio, e ali ele carrega o fator 8 e consegue localizar a formação do coágulo ali aonde precisa. Então, essas são as duas principais funções do fator de von Willebrand. Adesão e agregação plaquetária e carregar o fator 8. A concentração plasmática do fator de von Willebrand é muito variável. Por isso, muitas vezes é difícil a gente conseguir dar o diagnóstico dessa doença. Ela é influenciada pelo tipo sanguíneo. Os indivíduos do tipo O, eles têm uma concentração mais baixa do fator de von Willebrand, sem que necessariamente aquele indivíduo seja doente. Isso é fisiológico dos indivíduos do tipo sanguíneo O. A gestação faz aumentar a concentração plasmática do fator de von Willebrand. Então, na gestante, a gente, na maior parte das vezes, não consegue fazer o diagnóstico da deficiência de von Willebrand. Exercício físico, estrógeno, são todos fatores que aumentam a concentração do fator de von Willebrand. A gente classifica a doença de von Willebrand em 3 tipos. O tipo 1, que é o padrão de herança, geralmente, na maior parte das vezes, é padrão de herança dominante, e é o tipo mais comum do fator de von Willebrand, eu tenho uma diminuição da síntese do fator de von Willebrand. O tipo 3, que é um padrão de herança recessivo, é um tipo em que eu tenho praticamente ausência da síntese de von Willebrand. Então, esses tipo 3, eles são muito graves, geralmente eles têm muita manifestação hemorrágica. E o tipo 2, eu tenho a síntese adequada do fator de von Willebrand, mas eu tenho alteração da função do fator de von Willebrand. Nesse tipo 2 especificamente, eu tenho 4 outros subtipos. 2 deles são importantes, porque eles dão dicas diagnósticas para a gente. Então, eu tenho o 2A, que eu tenho a diminuição da síntese dos multímeros de alto peso. Eu produzo só moléculas pequenininhas de von Willebrand, possuo poucas moléculas de multímeros de alto peso. No subtipo 2B, a alteração que acontece, a alteração genética que acontece no fator de von Willebrand, é que ele tem um aumento importante da afinidade do fator de von Willebrand à glicoproteína 1B. Isso faz com que muitas vezes eu tenha uma plaquetopenia, porque eu libero o fator de von Willebrand e gruda a plaqueta lá e a plaqueta não larga mais. Tá? Por quê? Por causa dessa deficiência, alteração congênita de aumento de afinidade do fator de von Willebrand pela glicoproteína 1B. Então, é um indivíduo que muitas vezes eu tenho uma plaquetopenia leve, 80, 70 mil. É um diagnóstico diferencial, inclusive, de plaquetopenia. No subtipo 2M é o inverso dele. Eu tenho uma diminuição da afinidade do fator de von Willebrand pela glicoproteína 1B. E o subtipo 2N, que é muito importante, que é quando eu tenho um fator de von Willebrand que ele não consegue se ligar ao fator 8, por um defeito de fábrica, né? Uma alteração hereditária, ele não consegue se ligar ao fator 8. Então, esse é muito importante, porque muitas vezes esse subtipo de von Willebrand se confunde com o hemofílico, porque vai ser um indivíduo que vai ter uma diminuição da dosagem do fator 8. O fator 8, que não está ligado no fator de von Willebrand, ele não sobrevive muito tempo. Então, esse indivíduo com doença de von Willebrand se confunde muitas vezes com o hemofílico A, que a gente vai ver para frente o que é. Como que a gente faz o diagnóstico, então, da deficiência de fator de von Willebrand? Primeiro, é uma história clínica, pessoal, de sangramento cutâneo mucoso, ou pós-procedimento cirúrgico. Às vezes, a pessoa vai fazer o diagnóstico assim, vai no dentista e fazer a extração do siso, e fica 2, 3, 4 dias sangrando lá no local da extração. Tem que voltar para o dentista para fazer ressutura, volta de novo fazer ressutura e não para de sangrar. Aí vai entender o porquê que isso aconteceu e encontra aí a deficiência de fator de von Willebrand. Exceção é no subtipo 2N. Por quê? Porque o subtipo 2N eu tenho uma quantidade normal de fator de von Willebrand, só que esse fator é defeituoso e não consegue se ligar no fator 8. Então, simula um hemofílico. O hemofílico não tem sangramento cutâneo mucoso, ele tem sangramento de tecidos moles e de articulações. Tá? Então, uma manifestação clínica diferente do habitual do fator de von Willebrand de hemostasia primária. Existe uma história familiar na maior parte das vezes. O subtipo mais comum é o subtipo 1, não é? Que é um padrão de herança dominante. Então, muito comum ter mais gente na família que tem história de sangramento patológico. E, por último, a gente vai fazer os exames laboratoriais que mostrem o defeito quantitativo ou qualitativo do fator de von Willebrand.
Um exame de triagem, tempo de sangramento, vai estar aumentado. Por quê? Porque eu tenho alteração da hemostasia primária. No subtipo 2N e no tipo 3, 2N é o fator de von Willebrand que não se liga ao fator 8. Por isso que chama N. Invenção minha essa, tá? Só para gravar. Tipo 3, porque você praticamente não sintetiza o fator de von Willebrand. Então, nesses casos, eu vou ter uma deficiência do fator 8 da coagulação. Então, portanto, eu tenho um aumento do TTPA. No tipo 1 e no os outros subtipos 2, eu não tenho um aumento do TTPA, porque eu tenho o fator 8 normal. Especificamente no subtipo 2B, eu tenho contagem diminuída de plaquetas. Por quê? Porque tem um aumento da afinidade do fator de von Willebrand por aquela glicoproteína 1B. E isso faz grudar na plaqueta e não largar mais. Tem exames específicos do fator de von Willebrand. Então, eu vou fazer a atividade do fator 8. Né? Eu vou dosar o fator 8 de cascata de coagulação e eu vou ver que vai estar diminuído nos dois subtipos. Né? O subtipo 2N, que o fator não se liga no fator 8, e o tipo 3, onde eu quase não tenho a síntese de fator de von Willebrand. Eu vou dosar o fator de von Willebrand, né? E o fator de von Willebrand vai estar diminuído nos tipos 1 e no tipo 3. Tipo 1, por quê? Porque é o tipo que eu tenho justamente um defeito de fábrica que vai me levar a uma diminuição da síntese do fator de von Willebrand. E o tipo 3 é o defeito de fábrica, em que eu quase não tenho a produção de fator de von Willebrand. No tipo 2, eu não tenho a diminuição da quantidade de fator de von Willebrand. Eu tenho a alteração da função. E a função eu avalio por esse teste aqui, ó. Atividade do cofator de histocetina. O que é esse teste? É um teste onde eu vou juntar plasma do paciente com plaqueta normal e histocetina. Histocetina é um antibiótico que ativa ali a função do fator de von Willebrand. Nos indivíduos que têm o fator de von Willebrand e que ele não funciona, a atividade do cofator de histocetina vai estar diminuída. Então, esse é um exame muito importante para eu fazer o diagnóstico do tipo 2. O fato de eu ter dosagem normal de antígeno de von Willebrand não quer me dizer que o indivíduo não tenha a doença, porque ele pode ter a quantidade normal, mas que não funciona direito. Como que a gente trata? Medidas locais, né? Compressão. Nos procedimentos dentários eu posso usar cola de fibrina, gelo. Nos indivíduos, principalmente do subtipo 1, eu posso utilizar o DDAVP. Vocês lembram lá atrás que eu falei? A desmopressina é uma substância que estimula a secreção e a síntese de von Willebrand. Para os tipo 1, que eu só tenho uma diminuição de síntese, numa grande parte das vezes a desmopressina é suficiente para eu tratar esse paciente. Tá? Então, sempre que eu faço o diagnóstico de von Willebrand, eu faço também um teste terapêutico com DDAVP. Se eu tiver um aumento do fator, da secreção de fator de von Willebrand com um medicamento, quer dizer que eu posso utilizar esse medicamento como tratamento para esse paciente quando ele precisar. O subtipo 3, que não produz quase von Willebrand, não vai responder a esse tratamento, obviamente. E alguns subtipos 2 também não. Para aqueles que não respondem ao DDAVP, eu uso a infusão de um fator 8 liofilizado, que é um hemoderivado, né, que é rico em fator de von Willebrand, que a gente chama de fator 8Y. Tá? Esse fator 8Y é rico em fator de von Willebrand, então eu uso como tratamento para esses pacientes. E algumas drogas auxiliares, como o antifibrinolítico, o estrógeno, porque também estimula a síntese de fator de von Willebrand. Então, nas mulheres onde a principal queixa é o aumento do fluxo menstrual, eu posso utilizar o estrógeno, que na uma grande parte das vezes me ajuda a melhorar esse fluxo sanguíneo. E evitar medicamentos que atrapalhem na hemostasia primária, principalmente. Então, evitar o uso de anti-inflamatórios não hormonais, evitar o uso de aspirina, de outros antiagregantes plaquetários. Resumindo a doença de von Willebrand, que vocês já sabem tudo. Quadro clínico, manifestação de sangramento cutâneo mucoso. Diagnóstico, triagem, aumento de tempo de sangramento. Em alguns casos, aumento de TTPA e diminuição do fator 8. Confirmação diagnóstica, tipo 1, diminuição da quantidade de fator de von Willebrand e, consequentemente, vai estar trabalhando menos, diminuição do cofator de histocetina, numa forma equilibrada. Do tipo 3, diminuição muito intensa da quantidade de fator de von Willebrand e da função dele, aumento do TTPA, porque eu tenho diminuição do fator 8.
E no subtipo 2, eu tenho uma quantidade normal de fator de von Willebrand, mas com a função diminuída. Então, diminuição do cofator de risocetina abaixo de 30%. Especificamente no subtipo 2N, que não se liga ao fator 8, eu tenho um aumento do TTPA e diminuição do fator 8. E no subtipo 2B, eu tenho a diminuição da contagem de plaqueta. Tratamento, cuidados locais, DDAVP em alguns casos e reposição do fator de von Willebrand na forma de fator 8Y. Então, só fazer umas questões para ver se vocês entenderam alguma coisa. Quais os tratamentos emergencial e inicial para uma mulher de 19 anos que apresenta epistaxe, gengivorragia, sangramento vaginal, petequias e equimoses difusas, na ausência de linfonodomegalia e esplenomegalia, e um hemograma evidenciando eritrograma e leucograma normais com plaqueta de 4.800. Pouca plaqueta, né? Vou fazer metilprednisolona, vou fazer uma esplenectomia de emergência, azatioprina, que é imunossupressor, ou plasmaférese? Qual que é a suspeita clínica? É um indivíduo que está bem, né? Uma mulher boa, bem, que só tem um sangramento cutâneo mucoso, não tem outra alteração de exame físico e não tem outra alteração laboratorial. Primeira coisa que eu vou pensar, PTI. PTI, primeira opção terapêutica qualquer, corticoide. Se ela está com uma contagem muito baixa, ela tem manifestação de sangramento, mas não é um sangramento grave, certo? É só gengivorragia, epistaxe e sangramento vaginal. Isso não é sangramento grave. Então, a metilprednisolona é o corticoide que a gente usa numa alta dose que vai subir rapidamente a minha contagem de plaquetas. A esplenectomia, eu vou usar só naqueles pacientes que foram refratários ao corticoide. Ninguém vai fazer uma esplenectomia no indivíduo com 4.000 plaquetas, né? A azatioprina é um outro imunossupressor que a gente vai usar como terceira ou quarta linha terapêutica. E a plasmaférese é a ferramenta terapêutica que a gente usa no tratamento da PTT e não da PTI. Se fosse uma PTT, era um indivíduo que, além da plaquetopenia, ia ter uma anemia e ia ter algum sintoma neurológico. Então, a alternativa correta é metilprednisolona. Um paciente de 17 anos deu entrada no serviço de hematologia com história de febre, anemia, trombocitopenia com petequias nos membros inferiores, icterícia, às custas de bilirrubina indireta e com flutuação do nível de consciência. Foi feito uma toma de crânio, exame de líquor, glicemia e eletrólitos, todos normais. Existia uma discreta alteração na função renal. E o esfregaço do sangue periférico tinha esquizócitos, DHL e reticulócitos aumentados, anti-HIV negativo, coagulograma normal e FAN não reagente. Qual que é o provável diagnóstico? Anemia e plaquetopenia em síndrome de Evans? Síndrome hemolítica urêmica? Anemia hemolítica, alteração da função renal, púrpura trombocitopênica imune, tem muito sintoma, né? PTI, o único sintoma é sangramento cutâneo mucoso, mais nada. Leucemia aguda, PTT, vamos relembrar, síndrome de Evans, é uma anemia hemolítica autoimune associada a uma plaquetopenia autoimune. Então, eu tenho diminuição de hemoglobina? Tenho. Tenho aumento de reticulócito? Tenho. Tenho aumento de DHL? Tenho diminuição de aptoglobina? Tenho aumento de bilirrubina indireta? Mas eu tenho teste de Cumbis positivo. Não tenho alteração do nível de consciência, né? Não tenho febre. E essas coisas eu não tenho na síndrome de Evans. Síndrome hemolítica urêmica é uma anemia hemolítica microangiopática, sim. Então, eu vou ter todas as alterações da anemia hemolítica microangiopática, como esse paciente tem. Anemia, aumento de reticulócito, aumento de DHL, aumento de bilirrubina indireta, então fica ictérico. Tenho esquizócito no sangue periférico, só que a principal característica é a insuficiência renal, que é intensa, não é discreta. E eu não tenho sintoma neurológico na síndrome hemolítica urêmica. Então, não parece ser a melhor opção. A PTI, que é a plaquetopenia autoimune, eu tenho um hemograma normal, leucócito normal. A única alteração é a plaquetopenia e em alguns poucos casos eu posso ter anemia associada.
Na leucemia aguda, qual que é a característica da leucemia aguda? É a proliferação de células imaturas, né, de leucócitos imaturos. Então, eu vou ter um quadro clínico, principalmente de anemia e de plaquetopenia, com a contagem de leucócitos variáveis. Eu não tenho aumento de bilirrubina indireta, eu nunca tenho aumento de reticulócito na leucemia aguda, é o contrário. Né? Eu tenho um monte de célula invadindo a medula, eu não tenho síntese de eritrócitos, né? Então a contagem de reticulócitos vai estar baixa. Não parece ser. O que parece ser? Uma PTT, que é uma anemia hemolítica microangiopática, ou seja, eu tenho todos os sinais de hemólise associado à presença de esquizócito, que é o marcante da microangiopatia, associado ao sintoma neurológico que a paciente tinha, né? Flutuação do nível de consciência. Então, a alternativa correta é a PTT. Dúvidas? Posso dar 10 minutos, então, para vocês descansarem? Daqui a pouco a gente continua.